Senhoras e senhores, boa tarde. A Agência Nacional de Transportes Terrestres, ANTT, dá as boas-vindas a todos e declara aberta a audiência pública número 11 de 2020, com o objetivo de tornar público, colher sugestões, contribuições às minutas de edital de contrato ao Programa de Exploração da Rodovia e aos estudos de viabilidade técnica, econômica e ambiental para a concessão do sistema rodoviário Rio de Janeiro, no estado do Rio de Janeiro, Governador Valadares, no estado de Minas Gerais, compreendido pelos trechos rodoviários da BR-116, no Rio de Janeiro, entre o entroncamento com a BR-101, no Rio de Janeiro, no Trevo das Margaridas, no município do Rio de Janeiro, e o entroncamento com a BR-465, em Seropédica, no Rio de Janeiro, no quilômetro 46,6. BR-116, no Rio de Janeiro, entre o entroncamento com a BR-393, no distrito de Jamapará, no Rio de Janeiro, e o entroncamento com a BR-040, 493 e RJ-109, Duque de Caxias, Rio de Janeiro, no quilômetro 146,3. BR-116, em Minas Gerais, entre o entroncamento com a BR-381, 451, em Governador Valadares, Minas Gerais, e a divisa dos estados de Minas Gerais e Rio de Janeiro, no quilômetro 409,6. BR-493, no Rio de Janeiro, entre o entroncamento com a BR-101, em Manilha, em Itaboraí, no Rio de Janeiro, e o entroncamento com a BR-116, em Santa Guilhermina, em Magé, no Rio de Janeiro, no quilômetro 26. BR-493, no Rio de Janeiro, entre o entroncamento com a BR-040 e 116, em Duque de Caxias, no Rio de Janeiro, e o porto de Itaguaí, no Rio de Janeiro, no quilômetro 75,6. BR-465, no Rio de Janeiro, entre o entroncamento com a BR-116 e o entroncamento com a BR-101, no quilômetro 22,8. A sessão pública da audiência pública número 11 de 2020 será realizada por meio de videoconferência no dia 15 de janeiro de 2021, das 14h30 às 18 horas. A audiência pública por videoconferência está prevista pela Resolução número 5.891, de 26 de maio de 2020, que dispõe sobre a substituição das sessões presenciais de reuniões participativas por sessões transmitidas por meio de vídeo. Decorrente da pandemia da Covid-19 e também pela deliberação número 501, de 8 de dezembro de 2020. Meu nome é Leonardo Mesquita Cavalcante, eu sou ouvidor substituto da NTT e fui designado como presidente substituto dessa sessão virtual para instalar esse ato público. Compõe a mesa diretora dos trabalhos juntamente com o presidente da audiência pública e gerente de estruturação regulatória da NTT, o senhor Marcelo Cardoso Fonseca, o coordenador-geral de outorgas rodoviárias do Departamento de Transporte Rodoviários do Ministério de Infraestrutura, MINFRA, o senhor Stefano Quebot, virtualmente o secretário da Audiência Pública, o gerente de modelagem econômico-financeira da NTT, o senhor Paulo Roberto de Oliveira Júnior, virtualmente o representante da Procuradoria Federal junto à NTT, o procurador federal, o senhor Milton Carvalho Gomes, virtualmente o superintendente de concessão da infraestrutura, SUCOM, da Agência Nacional de Transporte Terrestre, NTT, o senhor Renan Exulce Gomes Brandão, a gerente de projetos de engenharia e ambiental da Agência Nacional de Transporte Terrestre, a senhora Larissa Wendler, o diretor do Departamento de Transporte Rodoviário do Ministério de Infraestrutura, MINFRA, o senhor Guilherme Luiz Bianco, o diretor do Departamento de Estruturação e Articulação de Parcerias do Ministério de Infraestrutura, MINFRA, o senhor Flávio Rogério Teixeira Dias de Almeida Carvalho, o coordenador dos subsistemas de rodovia e aeroportos do Ministério de Infraestrutura, MINFRA, o senhor Sérgio Tancioli Costa Couto, e o diretor de planejamento da APL, o senhor Rafael Benini, juntamente com toda a equipe do IFC.
Informamos que o aviso da audiência pública número 11 de 2020, virtual, foi publicado no Diário Oficial da União do dia 10 de dezembro de 2020, na seção 3, página 121. Foi publicado no link da audiência pública número 11 de 2020, no site da NTT, www.ntt.gov.br, os procedimentos aplicáveis a essa audiência pública virtual, com as regras dessa sessão, onde consta o período de envio de contribuições escritas por meio do sistema de participação social da NTT, o participante, por via postal e os horários e as formas de participação. Essa sessão pública será realizada por meio de videoconferência. A videoconferência será realizada por meio da ferramenta Microsoft Teams e será transmitida pela plataforma da NTT, no canal da NTT no YouTube também. Gostaria de ressaltar que todos os usuários que estiverem participando da audiência também devem estar utilizando o canal da NTT no YouTube, porque após a manifestação oral do usuário na plataforma Teams, ele vai ser desconectado da plataforma e ele vai ter que continuar assistindo a audiência pelo canal da NTT no YouTube. O direito à manifestação oral e durante a sessão virtual está condicionado ao credenciamento prévio do interessado, conforme os procedimentos aplicáveis à audiência pública, publicado no site da NTT. E o presidente da sessão pública fixará o tempo para as manifestações orais, tendo em conta o número de inscritos. As contribuições recebidas serão analisadas quanto ao seu eventual aproveitamento e o resultado dessa avaliação integrará o relatório final da audiência pública, que será disponibilizado no site eletrônico da NTT. Aqueles que desejarem apresentar contribuições escritas durante a sessão virtual dessa audiência pública poderão enviar as contribuições via e-mail para o e-mail ap011_2020@antt.gov.br. Repetindo o e-mail ap011_2020@ntt.gov.br. A contribuição deve ser enviada em formato de texto. Ao final das manifestações orais, faremos o registro das contribuições recebidas durante a sessão virtual e essas contribuições também farão parte do relatório final da audiência a ser publicado no site da NTT, no link da audiência pública número 11 de 2020 do participante. Convido o presidente dessa audiência, o senhor Marcelo Fonseca, para fazer a apresentação do tema. Muito obrigado, presidente Leonardo. Primeiramente, gostaria de dar uma boa tarde a todos aqueles que nos acompanham online pelo YouTube, né, aqueles que participarão aqui conosco também, por meio da ferramenta do Teams, né, da sessão virtual de hoje. Antes que a gente passe aqui a apresentação, gostaria primeiro de fazer um informe como presidente do processo de audiência pública, de que nós tivemos uma grande procura aqui pelas inscrições, né, para que se manifestem oralmente na sessão virtual. A gente tem aqui o registro de 107 inscritos, né, para a sessão de hoje, que está prevista para se estender até às 18 horas, né, do dia de hoje. Então, a gente já imagina que já projeta que será necessário a gente fazer uma extensão dessa sessão virtual, né, de forma que a gente colha hoje aqui ao máximo, né, todas as contribuições e a gente possa, então, dar sequência aos trabalhos, né, numa próxima data, né. Então, é a mesma sessão virtual, mas com um período estendido para outra ocasião. E a disponibilidade que nós temos aqui, né, do espaço e disponibilidade dos participantes é para a próxima terça-feira. Então, a gente já comunica aqui, a gente deve soltar um comunicado relevante que informe isso, né, com todos os procedimentos descritos, mas projeta aqui para terça-feira, então, a partir das 9 horas, a gente estender essa sessão e aí deixar à disposição os turnos da manhã e da tarde, né, devido a essa alta procura na próxima terça-feira. Mas a gente vai hoje aqui seguir, né, o protocolo, seguir todos os ritos, fazer a apresentação do tema, e também colher ao máximo essas contribuições, né, na ordem de inscrição que está prevista aqui diante dos canais que foram disponibilizados. Então, feito esse informe inicial, eu gostaria de então passar a apresentação do tema, que eu vou projetar aqui na tela. E antes de dar início, dizer que
é uma grande satisfação para a NTT tá voltando, né, a região, mesmo que virtualmente, vamos colocar dessa forma, né, a gente está aqui hoje abrangendo 2 estados, né, que a tecnologia nos permite fazer. A gente apresenta, então, para o público do estado do Rio de Janeiro e também para o público do estado de Minas Gerais, tendo em vista que o nosso projeto é um projeto que se estende do Rio de Janeiro até Governador Valadares, né, em Minas, modificando bastante aquilo que se conhece hoje da rodovia concedida BR-116 no Rio de Janeiro, né, e buscando aí trazer uma transformação também no estado de Minas Gerais. Então, o projeto que nós temos hoje aqui na pauta é o que nós chamamos de rodovia Rio Valadares, né, esse é o nome que a gente está concebendo, e a gente, então, parte para a apresentação do conceito do projeto. Esse é um projeto, como vem já na esteira das concessões federais, né, elas têm uma característica que vem se acentuando dentro dos últimos projetos, né, o que a gente chama de quarta etapa de concessões federais, que é justamente de a gente sempre prever um número elevado de investimentos. Então, diferentemente de outras rodadas que foram feitas no passado, no âmbito federal, ou mesmo de rodadas estaduais, a gente sempre busca equalizar projetos, né, rodovias que se agregam e permitem que você tenha um grande volume e transforme a realidade dessas regiões. Então, esse é um primeiro conceito que a gente busca sempre né, implementar aqui dentro dos nossos projetos. Nesse caso aqui nós temos, os números falam por si só, né, nós temos 8,6 bilhões de investimentos, né, propriamente ditos, né, dentro desse sistema rodoviário. Então, esse é um primeiro ponto do conceito. O segundo ponto conceitual é que nossos projetos buscam sempre um foco no cidadão, ou seja, a gente trazer aqui as melhores práticas dentro do país e mesmo internacionais para a estruturação. Aqui nesse caso nós contamos inclusive com a consultoria do IFC, do Banco Mundial, né, trabalhando em parceria com a empresa de planejamento e logística, trazendo diversas recomendações, né, e boas práticas que vão trazer melhorias e no final das contas vão se refletir no que o usuário sente sobre o serviço, né, no que ele recebe ao fazer, né, o uso do sistema rodoviário. Então, o que se busca aqui é sempre estar no estado da arte, né, um serviço de excelência para o usuário. Terceiro ponto aqui é a questão tarifária, né? Então, é um projeto que traz um horizonte, né, de redução de custos em relação aos pedágios já existentes, né? Então, a gente trata aqui de um sistema que ele une parte existente, parte que já funciona como concessão hoje e parte que atualmente é pública, né? E naquilo que é existente, a gente busca redução das tarifas e nos novos trechos, né, a gente buscar uma justiça tarifária, a gente está implementando aqui tarifas que são compatíveis, né, com grande volume de investimentos, mas que trazem descontos focados em usuários, né, que têm particularidades específicas no uso do sistema. A gente vai apresentar isso ao longo aqui da audiência pública. E por último, a questão econômica e social, né, nós temos aqui também um projeto que gera empregos, um projeto que gera um desenvolvimento, né, nas regiões em que ele atua, né, em relação aos fluxos de transporte, de logística que são tocados pelo sistema rodoviário, e também um horizonte de segurança, né, tanto em redução de acidentes, como mesmo segurança para aqueles que transitam nesses trechos, né, mesmo segurança pública dentro de um sistema que é controlado, que é todo monitorado, como é uma concessão rodoviária. Então, basicamente, partindo desse conceito, a gente parte, então, aqui para uma sessão que a gente fala um pouco de por que conceder, né? A gente gostaria de colocar para todos que nos escutam aqui alguns motivos, grandes motivos, né, que levam o governo federal a apostar tanto nessa iniciativa de concessões rodoviárias, né? Vocês podem perceber pelos próprios discursos do ministro Tarcísio, né, aquilo que é veiculado na imprensa, que essa é uma estratégia muito forte, muito marcante, né, nos últimos anos para o setor de infraestrutura, e isso se deve a vários motivos, né? Nós temos aqui alguns que vão ser elencados. O primeiro é a maior segurança que esse sistema concedido pode gerar para os usuários, né, e nisso a gente apresenta aqui dados da NTT, né, são dados recentes de 2015 a 2019, compilados pela agência, que mostram um pouco, né, do que a gente consegue fazer em termos de redução de acidentes para os usuários. Então, em termos gerais, nesse período mais recente, né, nós tivemos 13% na redução geral de acidentes,
né, comparando os dados entre esses dois períodos. 20% de redução de acidentes graves, né, que são aqueles acidentes que muitas vezes inabilitam para o exercício profissional, né, que trazem um grande transtorno para o usuário. Então, a redução aqui é ainda mais acentuada. E naquele que é o dado mais relevante para a agência, que procuramos sempre trabalhar como prioridade, 25% de redução no número de mortos. Isso se deve tanto à redução no próprio número de acidentes, mas também ao atendimento que é feito de forma célere, né, pelas equipes dedicadas da concessionária, né, o atendimento médico e mecânico. E isso, colocando aqui, temos dados, né, que são uma tendência de manutenção ao longo do tempo, porque esse período recente nós não tivemos um grande número de novas concessões, né? Quando você implementa uma nova concessão, esses números tendem ainda a ser maiores, então as nossas rodadas primeira, segunda, terceira etapa aqui, elas já estavam implementadas, então se a gente for buscar um pouquinho mais no histórico, esses números seriam ainda maiores, né? Então, o efeito para aquelas rodovias que são públicas e passam a ser concedidas é de se esperar que tenha no início um número maior do que esse, e depois, gradualmente, ao longo do tempo, também manutenção de níveis de redução, como esses que a gente vê aqui na tela. Bom, o segundo ponto aqui que a gente destaca, então, de por que conceder é a redução dos custos logísticos, né, da logística de transportes. Primeiro ponto aqui é a redução de tempos de viagem, né? Sabe-se que uma viagem, quando ela tem uma constância, né, que você consegue chegar de um ponto A até um ponto B sem sobressaltos, sem engarrafamentos, né, sem gargalos, é possível ter maior produtividade, né? As empresas de fretamento, de logística conseguem, portanto, com essa previsibilidade, fazer um melhor planejamento, e isso gera também benefícios econômicos, né, e permitem, então, dinamizar a produtividade dessas empresas. Segundo ponto aqui, a redução de custos operacionais, né? Com uma viagem de qualidade, é de se esperar que você tenha uma menor reposição de peças dos veículos, pneus, um menor consumo de combustível e uma frota que é mais longeva, né? Que tem um tempo maior de utilização. Então, tudo isso vai agregando ali também mais benefícios, né, a esse custo logístico que no Brasil precisamos muito trabalhar ainda, né, que nos coloca sempre com uma situação atrás, né, em relação a outros países no mundo. Então, para a gente também um valor muito importante. E por último, aqui a gente destaca também a redução de perdas logísticas, né? Então, produtos perecíveis ou mesmo produtos que, devido a um acidente, você tem uma perda, né, em função disso, e aquilo que também não chega no tempo esperado, né? Então a gente computa isso tudo como seriam perdas para o sistema logístico, com o sistema concedido, né? Com os próprios atendimentos de guincho, a própria redução de acidentes, a gente consegue então reduzir sobremaneira, e esses fatores todos então eles levam, né, a uma maior competitividade, que vai então dinamizar todo esse sistema, né, todas as regiões impactadas pela concessão rodoviária. Na sequência, a gente coloca um dado aqui, né, de comparação, então, que mostra o melhor desempenho que a gente obtém em concessões rodoviárias, e para isso a gente traz dados que não são nem da NTT, são dados, né, independentes da Confederação Nacional de Transportes, né? Anualmente eles fazem pesquisas em toda a malha rodoviária nacional, aferindo, né, diante de seus critérios de pesquisa, a qualidade das rodovias. Então, aqui a gente traz o estado geral, né, que é um conjunto de diversos fatores que são colocados, como segurança, sinalização, né, pavimento, geometria da via, enfim, várias características que são utilizadas dentro da pesquisa. E aqui a gente tem, então, a evidência, né, de que as rodovias concedidas trazem melhores resultados para os seus usuários, né? Na gestão concedida, a gente obteve aqui, então, na pesquisa 2019, um resultado de aproximadamente 75% entre ótimo e bom, né? E ao passo que na gestão pública esse percentual ele cai para pouco mais de 30%, né? 32% é o dado que temos aqui da CNT. E isso não se deve à capacidade dos gestores públicos, né? E sim no próprio formato que
é colocado dentro de uma concessão que permite uma maior liberdade de se dispor de recursos, né, de fazer contratações mais rápidas, mais céleres e também de se ter um canal dedicado de recursos que são aplicados ali. Enquanto no orçamento público esses recursos são disputados com outras áreas de política pública, na concessão é tudo investido ali dentro daquele sistema rodoviário. Então, isso permite você fazer planejamento, você investir, você aprimorar ao longo do prazo de concessão e obter bons resultados, né, que vão se traduzindo em todos esses benefícios que a gente está comentando aqui para os usuários. E, por fim, aqui nos motivos de por que conceder, a gente coloca já os impactos da dinamização da economia local. Um primeiro impacto que é imediato é a geração de empregos que a concessão gera, né? Nós temos aqui dados estimados a partir de uma metodologia do BNDES, de estimativa de empregos. Então, com os investimentos feitos, né, toda a operação da concessionária, nós estimamos que ela diretamente contrate aqui, né, e mantenha ao longo do seu tempo de duração mais de 7 mil empregos diretos, né, contratados diretamente pela concessionária, além de mais 3.347 empregos indiretos, que são aqueles contratados por terceiras empresas que prestam serviço para a concessionária, e por último aqui ainda empregos do efeito renda, que são da disseminação da renda gerada pelos serviços, né, que estão associados à concessão. Então aqui são mais 10.928 empregos, né, que nós estimamos. Então são mais de 21 mil empregos sendo proporcionados por esse projeto de concessão rodoviária que aqui a gente apresenta. Além disso, há também um valor, né, que ele fica também para os municípios em relação à arrecadação da concessão. Isso é por meio de um imposto, o imposto que é municipal, o imposto sobre serviços de qualquer natureza, né, o ISS. Então esse é um valor que ele é distribuído, né, de acordo com o quanto cada um dos municípios tem de participação dentro do sistema rodoviário, né, da sua área em relação ao traçado do sistema rodoviário. E aqui a gente tem, então, uma previsão de distribuição de 58 milhões de reais por ano, né, para esses municípios impactados. Então, com isso, é possível eleger prioridades localmente, pode-se investir em equipamentos públicos, em segurança, em educação, enfim, em diversas prioridades locais, né. E, por último, aqui em relação à dinamização da economia, nós temos um viés também em relação a estudos e pesquisas que são fomentados por uma verba de desenvolvimento tecnológico. É uma verba que é pensada para que o serviço da concessão esteja sempre na vanguarda tecnológica, né, que se agregue sempre melhorias, né, naquilo que vem se pesquisando em termos de rodovias, né, no setor rodoviário, mesmo de tecnologias, de softwares, né, de formas de atendimento ao próprio usuário. Essas pesquisas podem se dar em toda essa esfera e normalmente aqui é uma associação entre a concessionária e as instituições de pesquisa locais, né? Então, os próprios pesquisadores das regiões impactadas normalmente que desenvolvem essas tecnologias que depois vão ser oferecidas ao usuário. Aqui, nós destinamos, então, 2,4 milhões de reais ao ano para essas pesquisas. Então, passando essa primeira fase, né, que a gente fala dos motivos de por que conceder, a gente gostaria, então, de apresentar o projeto específico aqui da rodovia Rio Valadares. Antes de passar, né, a descrição do novo sistema rodoviário, apenas uma lembrança em relação ao sistema antigo, né, o sistema que é atualmente conhecido como concessionária Rio-Teresópolis, a CRT, e não à toa colocamos aqui um slide em preto e branco, né, um slide que tem a característica de mostrar que isso é um projeto, uma característica do passado, né. Aqui essa é uma concessão que foi formulada na década de 90, né, quando o Brasil ainda tinha pouca experiência com rodovias concedidas, era a primeira leva, a primeira etapa de concessões federais, né, muito se assemelhavam ainda a contratos de obra, sem tanto foco no usuário, no serviço, e mesmo em mudar a característica do sistema rodoviário. Foi uma concessão pensada para 25 anos originalmente, né, que iniciou em 22 de março de 96 e se encerra, então, agora em 2021, em 21 de março de 2021. O trecho antigo, ele era bem menor do que nós apresentaremos aqui, né, nesse novo projeto, englobando um trecho que saía, então, de Além Paraíba, passando por Teresópolis, até o entroncamento da BR-040 no Rio de Janeiro.
Então, com uma extensão aí de 142,5 quilômetros total, e um contrato que tinha, sim, alguns investimentos, e mesmo alguns foram incluídos ao longo do tempo, mas eram investimentos mais pontuais, né? A gente destaca alguns deles aqui, como dispositivos nas figuras aqui, né? Faixas adicionais, marginais, né? A via principal, né? Como a gente tem aqui, o exemplo, e iluminação, questões que não tinham, né, o potencial que a gente vai demonstrar agora nesse novo projeto. Então, o que se conhece hoje, a gente pede que vocês abstraiam essa realidade e olhem para um outro projeto que tem características totalmente diferentes, né, que é justamente o alvo da nossa estruturação. Então, a gente passa aqui a apresentar o que é, então, o novo escopo da rodovia Rio Valadares, né? Primeiramente, destacando alguns números aqui, já falado no início da apresentação, nós temos um grande volume de investimentos, 8,6 bilhões, né, aplicados em investimentos propriamente ditos, que são aqueles de duplicações, novas faixas, viadutos, acessos, né, aqueles que transformam a rodovia. Além disso, temos mais 7,9 bilhões na operação, então dedicados aos serviços que são ofertados aos usuários, atendimentos médico e mecânico, a conservação rotineira do pavimento, né, o tapa-buraco, o próprio monitoramento da concessão entra nessa rubrica aqui. Então, a gente tem mais de 16 bilhões sendo aplicados em um prazo de 30 anos, que é o prazo previsto, né, para essa nova concessão. Como eu falei anteriormente, um sistema que era de 142 quilômetros, ele então se estende para uma extensão aqui de 722 agora nesse novo projeto. Isso compreende, então, 2 estados. Anteriormente, nós tínhamos só o Rio de Janeiro contemplado. Temos 2 estados compreendendo 36 municípios impactados. E aqui a gente passa, então, a falar de cada um das rodovias, né? Primeiramente, aqui destacando, vocês podem ver aqui no mapa, né, na porção inferior, a BR-465, Rio de Janeiro, na região de Seropédica ali. Temos, então, a ligação, né, entre a BR-116 com a BR-101, então, perfazendo aqui aproximadamente 23 quilômetros. A BR-493 Rio de Janeiro, mais conhecida como Arco Metropolitano do Rio de Janeiro, né, aqui numa extensão total de 100 quilômetros, que vai compreender, então, 2 trechos aqui colocados no mapa, né, o primeiro trecho entre a BR-040/116 em Duque de Caxias até o Porto de Itaguaí, esse primeiro trecho de 75,6 quilômetros, e um segundo trecho, né, na porção aqui mais a leste, que então compreende o entroncamento com a BR-101 em Manilha, né, Manilha e Itaboraí, até o entroncamento com a BR-116, né, Santa Guilhermina em Magé, mais 26 quilômetros. Além disso, então, incorpora-se também um trecho da Via Dutra da BR-116 na região metropolitana do Rio de Janeiro, trecho que originalmente constava da concessão da Nova Dutra, né, a concessão que se estendia até São Paulo. Então, esse trecho aqui de 46 quilômetros, ele passa para esse novo formato, né, incorporando, então, todo esse segmento de 46 quilômetros. Aqui, então, as balizas, né, que nós temos é um entroncamento aqui entre o Trevo das Margaridas, né, na BR-101, Avenida Brasil, e o entroncamento com a BR-465 em Seropédica. E por fim, aqui na descrição do sistema rodoviário, nós temos a BR-116, Rio de Janeiro e Minas Gerais, né, Rio de Janeiro com 146 quilômetros, e Minas Gerais com 408. No Rio de Janeiro, na 116, então, nós teremos aqui partindo ali da divisa, né, entre Jamapará, entroncamento da BR-393, né, até o entroncamento da BR-040 em Duque de Caxias, são 146,3 quilômetros, e em Minas Gerais, da divisa, né, dos estados até Governador Valadares, no entroncamento com a BR-381, mais 408 quilômetros.
E aqui só um dado que ajuda a balizar e entender como funciona a dinâmica desse sistema. É um sistema que majoritariamente ele é ocupado por veículos leves, né, mas temos ainda uma relevante participação de veículos pesados, são 66% leves e 34% pesados. E aí, considerando a dimensão dos veículos pesados, né, de ocupar mais a capacidade da via, e mesmo a sua maior contribuição também em termos de arrecadação, a gente tem aí um equilíbrio, né, na prática, um equilíbrio entre veículos leves e pesados nesse sistema. E é um sistema, portanto, né, por ter uma participação relevante de pesados também, que demanda tantos investimentos, como a gente vai ver aqui na sequência. Então, passando para o programa de intervenções da rodovia, a gente traz aqui, então, os primeiros serviços que serão feitos, né, na via, os trabalhos iniciais, a recuperação e a manutenção, em destaque nesse slide. Nós temos, então, desde o início da concessão, já o que nós chamamos, então, de trabalhos iniciais, que são aquelas intervenções mais específicas para problemas emergenciais, né, onde você tem, então, deficiências no pavimento, buracos, trilhas de roda, problemas na sinalização defeituosa, temos entupimento de bueiros, por exemplo, todas as questões que possam trazer insegurança ao usuário ou prejudicar de forma significativa o seu conforto, né. Então, a ideia é que nesse primeiro ano todos esses problemas já sejam resolvidos e o usuário perceba já ao final, então, desse período, a sensação de estar trafegando numa rodovia concedida, né, no padrão de qualidade de uma rodovia concedida. Então, após esse período, se passa ao que chamamos de fase de recuperação, a recuperação estrutural de toda a rodovia, em que aí se trata as camadas mais inferiores do pavimento, né, se faz a substituição do pavimento, se faz a complementação dos elementos de sinalização, tanto a pintura, né, como as placas da rodovia, o que chamamos de sinalização horizontal e vertical, além, né, de toda os elementos, né, os dispositivos, as pontes, os viadutos, são todos reforçados e recuperados nessa fase. Então, do segundo ao quinto ano, a gente pode esperar que a rodovia esteja em condições de uma rodovia nova, né, como ela foi idealmente concebida. E a partir daí, então, se passa a uma manutenção estruturada, como nós chamamos, de períodos em períodos, 3, 4, 5 anos, se intervém nas camadas mais inferiores, né, do pavimento, para que ele se mantenha sempre novo, sempre nessa condição de excelência, fora, naturalmente, tratamentos que são considerados, né, na parte de operação, mais pontuais, né, de selar trincas, tapar buracos, enfim, que são considerados como conservação. Juntamente com a parte de recuperação, né, a partir do segundo ano e se acentuando a partir do terceiro, nós iniciamos, então, as ampliações da rodovia e as melhorias, né, em travessias urbanas e ao longo do trecho rural também. Então, nessa rubrica aqui, a gente tem uma participação, né, relevante de investimentos, entre eles, né, aqueles mais esperados, mais aguardados, que são as duplicações, as faixas adicionais, quando a rodovia já é duplicada, né, ou mesmo quando ela é adicional à faixa simples, né, então aqui estão compreendidas, né, que a gente chama de ampliação de capacidade, né, que aumentam a capacidade da via. Além disso, acostamentos trafegáveis, né, que denominamos na terminologia técnica de hard shoulder, né, são acostamentos que são preparados para serem convertidos em faixa de rolamento, quando necessário, né, diante da operação. Vias marginais também, aqui normalmente em áreas urbanas, né, onde você segrega o tráfego local do tráfego de longo curso. Interconexões, que são mais conhecidos como os viadutos, né, aqueles que fazem a transposição entre duas vias, né, em desnível, né, que você passa, né, pode transpor sem afetar a passagem de quem está vindo de longo curso. Temos também investimentos que são investimentos novos, uma novidade aqui nas nossas concessões, que são os investimentos chamados de IRAP, né, que são investimentos de segurança muito voltados para aquelas situações que geram o maior número de vítimas fatais nas vias. Então, é comum se ver nas margens das rodovias, por exemplo, obstáculos, né? Você vê postes, você vê árvores, você vê divisores, né, de pista que muitas vezes causam insegurança, que se houver um acidente ali, eles têm um alto potencial de fatalidade. Então, se trata justamente esses pontos, né, nesses investimentos de IRAP. Então, é um diagnóstico que é feito quilômetro a quilômetro da rodovia, busca eliminar
Então, todas essas situações de risco. Além disso, dentro dessa rubrica aqui estão todos os equipamentos e sistemas que serão instalados, né? Então, as câmeras, os radares, os detectores de incidentes, todos aqui também compreendidos. E aqui a gente traz um panorama de como esses investimentos eles estão distribuídos no tempo, né? Esse é o gráfico retirado do modelo econômico-financeiro, que mostra aqui que as obras estão concentradas, então, no início da concessão. Então, a concentração maior se dá aqui, essas obras que a gente comenta nesse slide são essas no azul mais claro, que se dá, então, aqui do 3º ao 9º ano de concessão, né? Então, nesse que a gente chama de primeiro ciclo, a gente concentra ali a maior parte desses valores, né? São 4,6 bilhões que estão alocados ali nesse período. Então, a partir aí do 9º ano, né? Na verdade, gradualmente ao longo desse tempo, mas até o 9º ano, o usuário já vai ter todas as grandes melhorias, todas implementadas dentro do projeto. Aqui a gente traz, então, a título exemplificativo, alguns números, né, os grandes números do projeto. Nós temos mais de 309 quilômetros de duplicação e 245 quilômetros de faixas adicionais, 123 dispositivos e interseções, né, que são justamente aqueles conhecidos como viadutos, né, são esses dispositivos que facilitam a vida do usuário, tornam mais fluido, retiram gargalos da rodovia, como a gente pode ver um exemplo aqui na figura, né, de uma trombeta. Temos aqui 534 pontos de ônibus também. É uma rodovia que tem diversos pontos urbanos, né, toca diversos municípios, então há necessidade de uma instalação com segurança de pontos de ônibus. 65 passarelas para pedestres, 61 quilômetros de vias marginais, então, como eu comentei, segregando, né, o tráfego de longo curso do de curta distância, como a gente pode ver aqui um exemplo também. E uma novidade recente das nossas concessões rodoviárias, né, que advém da lei dos caminhoneiros, que é a previsão de áreas de descanso para caminhoneiros. Serão duas, né, que oferecerão alguns serviços essenciais aos caminhoneiros, como a área para estacionamento com segurança, para descanso, a própria sala de repouso, o sistema de Wi-Fi, por exemplo, de internet, né, teremos ali alguns serviços à disposição e outros ainda que poderão se agregar e serem comercializados, né, por aqueles que tiverem interesse. Então, fora esses grandes números, a gente faz aqui alguns destaques para que vocês visualizem, né, como que essas obras se traduzem na realidade das comunidades. Primeiramente aqui um exemplo na BR-493 Rio de Janeiro, será feita a conclusão da rodovia Magé-Manilha, um investimento inicialmente realizado pelo DENIT, que ainda carece de obras remanescentes, então aqui a concessão entra e conclui essas obras. Um segundo exemplo também na BR-493 Rio de Janeiro é a construção de vias marginais, né, nos municípios aqui de Itaboraí, Queimados e Nova Iguaçu. Então, na figura aqui, o exemplo de Queimados, né, que associa, inclusive, um dispositivo de acesso e retorno com também as vias marginais. Na sequência, BR-116 Minas Gerais. Então, aqui uma interconexão que será implementada ali no entroncamento que fica em Além Paraíba, né, próximo da divisa. E por último, BR-465, tentando pegar um apanhado aqui, a gente poderia ter inúmeros exemplos para mostrar desse tipo de intervenção, mas na BR-465, em Seropédica, serão feitos dispositivos, como pode-se ver aqui, né, que permitem uma melhor circulação, logo após o entroncamento aqui com a BR-116, além de vias marginais. Então, a gente tem aqui um exemplo, mas temos outros trechos de vias marginais também. Aqui é um município bastante conturbado em termos de ocupação, mas na medida do possível foram previstas, né, onde é possível implantar essas vias, e mais um dispositivo na sequência aqui, como pode ser visto, né? Então, fazendo a organização de todos os fluxos do município. Um grande investimento aqui que a gente também coloca uma relevância grande é o tratamento da Serra de Teresópolis, né, por ser serra naturalmente que tem um traçado mais sinuoso e que oferece mais risco à segurança do usuário. Então, o que a gente busca aqui é atuar nos pontos, né, onde isso pode ser atenuado, né, essa insegurança pode ser atenuada. Então, com a introdução de novas faixas, então faixas adicionais tanto na subida quanto na descida, são 5,3 na subida e 3,5 quilômetros na descida, e a gente coloca aqui
como é que funciona, essa solução ela já está presente em algumas rodovias nossas da agência, né? E é uma solução usada também em outros países que permite que nas descidas de maior distância, né, em que há um declive relevante e você tem veículos pesados trafegando, muitas vezes é comum que a frenagem desses veículos não suporte essas descidas e não tenha mais eficácia em determinado momento. Então, para isso, né, ao final dessas grandes descidas, nós temos essas áreas em que você coloca um espaço, né, para que o motorista possa jogar o seu veículo e ter ali a redução da velocidade por meio de um sistema de brita e de aclive, né? Então, a gente trabalha com esses dispositivos para que evite aí grandes acidentes, né, que se não houvesse poderiam ocorrer nesses trechos. Então, são 3 dispositivos desse tipo, além de 3 retornos, né, em X e mais um retorno em U, como vocês podem ver aqui nesse exemplo, na figura e também ao longo do trecho, aqui estão marcados, né, nesse mapa em vermelho. Então, passando a um detalhamento maior também aqui da região metropolitana do Rio de Janeiro, esse é um dos umas grandes novidades, né, de inovações aqui dentro do projeto. A gente passa a ter, então, todo um sistema novo de vias expressas dentro da região metropolitana. A gente está falando ali de 47 quilômetros, né, ligando a Avenida Brasil até o entroncamento, né, com a BR-465. Então, ali a gente vai ter essa opção, uma nova opção para o usuário de utilização de vias expressas e também vias que são o restante das vias ficarão à disposição, né, do usuário, como funcionam hoje. Mas também com novos investimentos, né? A gente coloca aqui uma concentração de investimentos de 1,2 bi só nesse trecho, né, nesse trecho de 47 quilômetros, que vão partir, então, do reforço dos acostamentos para que eles possam ser convertidos em faixa de rolamento. A gente tem ali um confinamento muito grande na ocupação das margens da rodovia, então não há muito para onde se expandir. Então, a gente trabalha com esses tipos de solução. Onde é possível colocar marginais, vai ser feita a complementação das vias marginais, interligando todo o trecho, que hoje tem algumas interrupções com vias marginais. E, além disso, a possibilidade de conversão, então, desses acostamentos, né, que serão reforçados. Algumas novas alças, ligações vão ser feitas, né, para que se possa acessar de forma mais fácil essas vias, né, inclusive as vias expressas. Então, nós temos uma ligação direta, e a gente vai mostrando aqui alguns exemplos, ligação direta entre a Rio Valadares e a via da via expressa dela com a linha vermelha, novas alças de ligação entre a Avenida Brasil e a rodovia Rio Valadares, novas passarelas e dispositivos para acesso ao Distrito Industrial de Queimados. Então, aqui no destaque nós temos a ligação da linha vermelha, acima, e abaixo o novo acesso ao Distrito Industrial de Queimados, né, como exemplo dessas intervenções. Mas não é só isso, né? Nós temos ali também a disposição por ser um trecho crítico, de muito mais equipamentos, né? Nós teremos equipamentos de mensagem para os usuários, com condições da via e também sobre a situação de ingresso, né, da opção de ingresso dentro das vias expressas, que vai ser um serviço ofertado à parte para o usuário, né, então toda a informação ela vai estar contida, né, ao longo de diversas possibilidades de acesso. São 30 pórticos que farão esses controles, né, do acesso daqueles que optarem por utilizar esse serviço, e a ideia é que você tenha ali uma tarifa módica que será cobrada por meio de um sistema sem pedágios, né, sem barreiras, que é o sistema de free flow, e toda um sistema de tecnologia, né, controlando essa possibilidade. E aí a gente mostra aqui no canto inferior esquerdo, como vai se dar isso, né? Então, do Trevo das Margaridas, na Avenida Brasil, até a primeira praça de Uva Graça, você vai ter diversas possibilidades de, se quiser utilizar a via expressa e chegar mais rápido no seu destino, entrar em algumas das alças dos acessos que vão ser previstos, né? Então, aqui estão dispostos, né, as várias opções que vão existir, e pode-se entrar, sair também, a depender do interesse, né, desse sistema expresso. Vale dizer também que aqueles que estão vindo no sentido em direção ao Rio de Janeiro, né, que passem na Praça de Viúva Graça, eles já terão esse direito ao uso desse serviço expresso. E aqueles que ingressarem depois, no meio desse trajeto, vão ter a opção de entrar ou não. Se não quiserem entrar, seguem nas demais vias, né, sem qualquer cobrança. Se entrarem, aí terão
uma cobrança por quilômetro percorrido, vai ser uma proporção em relação à tarifa, né, da praça de pedágio, que vai ser cobrado ali, né, por meio de tags, né, da instalação daquelas tags, a mesma que serve para o uso do sistema automático nas praças de pedágio. E o interessante é que esse recurso aqui, tudo que for coletado aqui, ele retorna em parte para o usuário. 60% daquilo que for pago aqui pelo usuário por esse serviço expresso, ele entra numa conta que depois é dedicada a novos investimentos nessa concessão, a possíveis questões de reequilíbrio, né, absorção de reequilíbrios que, se não fosse dessa forma, seriam transferidos por aumento de tarifa ao usuário, né, ao usuário geral da rodovia. Então, na verdade, isso aqui ele é um recurso que acaba ficando dentro do próprio projeto e ajuda aí a sustentabilidade ao longo do tempo. Então, saindo da parte aqui de infraestrutura, né, a gente já está entrando um pouquinho na operação, falando do sistema de via expressa, a gente passa então a falar da operação e foco no atendimento ao usuário. São 7,9 bilhões investidos aqui. A operação da concessão, né, isso é do modelo de concessões já padrão. Aqui a gente tem um exemplo, ela é feita por meio do Centro de Controle Operacional, que é essa sala onde você tem os operadores que atendem os chamados, tem a disponibilidade de todas as câmeras instaladas no sistema, né. Aqui a gente está falando de 100% de cobertura de câmeras instaladas, câmeras de alta resolução, iluminação em LED também. Então, em todas as áreas urbanas, dispositivos, nos trechos críticos, a gente vai ter tudo coberto com iluminação em LED, né, só não nas áreas rurais. E também temos aqui uma novidade, né, nas nossas concessões, que é um equipamento chamado de DAI, o Detecção Automática de Incidentes, né? Esse é um equipamento que ele permite identificar automaticamente qualquer comportamento não comum dentro do tráfego da rodovia. Ou seja, um animal que invade a pista, um veículo que para bruscamente, né, um pedestre atravessando fora de um ponto permitido para travessia, tudo isso é identificado já automaticamente para o centro de controle, e o centro de controle, então, pode já monitorar essas ocorrências e disparar seus atendimentos de forma muito mais rápida, né? Então, essa é uma tecnologia nova que está se acrescentando. E outra novidade aqui é que o usuário ele vai dispor de Wi-Fi ao longo de todo o trecho e um aplicativo em que ele pode, então, se comunicar com a concessionária, além de obter informações, fazer as chamadas de emergência sempre que precisar dos serviços. Os serviços, por sua vez, eles partem das bases de serviços operacionais, o que a gente conhece, estão acopladas aqui aos SAUs, né, às bases de serviço de atendimento ao usuário, onde o usuário pode parar, descansar, tem à disposição água, mas também ali ficam os equipamentos da concessão, esses veículos que atendem aos chamados. Então, temos aqui primeiramente as ambulâncias, né? Temos ambulâncias do tipo C, que é a ambulância mais comum, a ambulância de atendimento geral, e temos a ambulância do tipo D, que é a ambulância com capacidade de UTI, com todos os equipamentos, né, para fazer o socorro com medidas de intensidade, de urgência. Esses veículos, eles têm um tempo, né, máximo de atendimento aqui de 15 minutos, a partir da identificação do chamado, e também temos o atendimento, além do atendimento médico, o atendimento mecânico, os guinchos, né, tanto o guincho leve para veículos leves e o guincho pesado para os caminhões, né, veículos aí de maior porte, que vão ter tempos, então, como não se trata de necessidade de salvar uma vida, e sim só de remover o veículo, tempos um pouco maiores de 40 e 75 minutos, que buscam, então, desobstruir a via e não prejudicar, né, os demais usuários. Então, basicamente, esse é o sistema, tudo isso é gerido com muita inteligência por trás, com cruzamento de dados, há todo um back-office, né, montado para isso, no melhor que pode se ter de tecnologia para esse tipo de operação. E então, por fim, aqui a parte da arrecadação, né? Todos esses serviços, eles são calculados, né, dentro de um fluxo de caixa. Basicamente, o que a gente faz aqui para chegar nas tarifas de pedágio é um cálculo entre tudo que é necessário fazer, então todos esses investimentos, duplicações, faixas adicionais, dispositivos, essa operação, né, para trazer a segurança ao usuário, e se verifica, então, quanto que é necessário de arrecadação, né, de tarifas de pedágio para custear esse serviço, né? Então, essa conta é feita e a gente chega, então, ao sistema de pedagiamento,
que aqui é um sistema que ele está composto de 11 praças de pedágio, né, elas estão dispostas como pode ser visto aqui no mapa, né, a gente tem, então, todo o sistema se estendendo até Governador Valadares e tarifas que variam aqui, né, a mais baixa em Itaboraí, a gente está colocando aqui entre 1,80 e 1,30, né, mas vamos considerar já aqui a última, que é a com tag, e eu já vou explicar o porquê, né, de variando de 1,30 até 11,20 na Praça de Magé. Então, assim, mostrando aqui as diferenças, né, a gente tem a primeira coluna aqui, a tarifa teto, que é a tarifa que vai para o leilão, a tarifa que é estudada, né, diante de custos referenciais, se chega nela, diante desses investimentos que serão feitos. Isso vai para leilão, e aí na competição do leilão, a gente admite aqui nesse projeto um nível que é considerado saudável, não deságio que permite ainda a sustentabilidade do projeto de até 17,9% de redução. Então a gente vai aqui para uma tarifa de leilão. E historicamente vale falar que as nossas concessões até hoje sempre superaram, inclusive, esse índice de 17,9%. Então a gente espera que esse seja também atingido aqui dentro desse projeto, né, a expectativa diante do histórico. Claro que é uma competição e poderia se dar algo diferente, mas se considerado o histórico, a gente pode já mirar então em tarifas de leilão que vão ser reduzidas nessa proporção. E por último, temos aqui ainda a aplicação de um desconto que é ofertado a qualquer usuário que utilize as tags, né, aquele adesivo, aquele sticker que se coloca no veículo, né, para a utilização automática das praças de pedágio. Então, a gente chegaria, então, aqui nessas tarifas, né, que vão variar conforme eu comentei. Então, assim, distribuídas também, como vocês podem ver aqui no mapa, né, no sistema rodoviário. Um exemplo aqui em relação à praça existente, para que a gente tenha uma noção comparativa, né, de como a gente vai ficar com a nova situação. Então, o fluxo Rio de Janeiro-Magé, na praça existente hoje da CRT, atual de R$19,20. A gente tem aqui uma tarifa, né, de leilão de R$11,80 e com a tag de R$11,20. Então, calculando a diferença da tag, né, dessa tarifa mais baixa que vai ser possível praticar em relação ao atual, a gente tem uma redução aí de 42% da tarifa praticada. E isso ainda pode se agregar a um outro desconto que é ofertado, além do DBT, que é o desconto básico de tarifa, né, que é com o uso da tag de 5%, nós temos um desconto para o usuário frequente. É um desconto que ele se processa ao longo do mês, né, no limite de 30 passagens, e ele vai fazendo com que a tarifa de partida ela vá caindo ao longo do tempo, né, de acordo com o trecho mais frequente, mais trafegado em relação ao trecho de cobertura da praça toda. A ideia é você tornar mais justa essa cobrança, que o usuário que é mais frequente, normalmente ele não trafega a extensão toda de cobertura da praça. Então, isso vai ao longo do tempo descontando para que seja proporcional a esse trecho menor que é feito. Isso a gente chama de desconto de usuário frequente, o DUF, e que pode chegar aí até na última passagem, dentro das 30 do mês, né, pode chegar até 90% de desconto nessa tarifa de pedágio. Então, isso, como a gente fala, um sistema que gera mais justiça tarifária, né? Então, está à disposição, né, nesse formato mais moderno aos usuários. E aí, por fim, aqui a gente traz algumas questões mais voltadas para a regulação do contrato, né, melhorias contratuais que foram feitas. Primeiramente, a gente tem um modelo aqui de leilão mais seguro, né, então não temos a possibilidade de competidores que mergulham, né, na licitação, no valor da tarifa e depois não conseguem fazer frente aos investimentos, não conseguem ter recursos para fazer a aplicação dos investimentos. Isso a gente traz um leilão mais sustentável, né, para concessão posteriormente, que então combina critérios de menor tarifa, como eu falei, limitados a 17,9% de desconto, mais uma oferta de outorga e recursos vinculados, né, na proporção de 1 para 1, que coloca-se de outorga para o governo, tem que também depositar dentro da concessão. Então, vai para aquela conta que eu comentei, que vai, então, poder incluir investimentos, né, lastrear toda a gestão da concessão. Com isso, a gente
com esses recursos vinculados, né, que além dos recursos do lance, existe um recurso de 3% que é coletado em cima de toda a tarifa de pedágio cobrada, a gente espera obter uma estabilidade tarifária, ou seja, essa tarifa que ela está sendo cobrada aqui, a gente não vai esperar que ela aumente ao longo do tempo, como se observava nas concessões anteriores, em que se partia de um patamar X e se alcançava um patamar Y muito maior, né? Aqui, como os investimentos já estão lastreados com esse próprio recurso dentro da concessão, né, se houver uma necessidade de reequilíbrio, por exemplo, uma pandemia, como a gente está observando agora, a gente tem recursos para lidar com isso, então a gente pode esperar uma tarifa que vai se manter estável, somente corrigida pela inflação ao longo do tempo. Então, é uma estabilidade que não traz surpresas ao usuário. Do ponto de vista de quem entra, dos operadores, a gente está também trazendo regras que trazem maior atratividade a esses players. A gente espera aqui trazer, inclusive, players internacionais, né, que hoje se afastam um tanto das concessões no país. Então, para isso, a gente delimitou melhor as regras de extinção antecipada, né, que caso você tenha algum problema na concessão, como se lida com esse problema. A participação do financiador também dentro do contrato, por meio do acordo tripartite, onde ele recebe maiores informações e pode, se necessário, também atuar na gestão da concessão. A mitigação do risco cambial, ou seja, dentro do próprio contrato a gente tem elementos para neutralizar as oscilações de câmbio que a gente sabe que ocorrem no nosso país e, portanto, acabam afastando muito os investidores internacionais, né? E todo esse conjunto, além de várias outras melhorias no contrato, nós entendemos que hoje tem um outro perfil para atrair muito mais competição, e quanto mais competição, o que resulta é um melhor serviço ao usuário. Mais um elemento aqui é a tarifa justa, né? Então, eu não comentei ao longo da apresentação, mas há uma diferenciação das tarifas entre pista dupla e pista simples, né? Considerando que aqueles que trafegam em pista simples, eles pagam 30% menos do que aqueles que trafegam em pista dupla, né, em relação à tarifa, e isso faz com que as duplicações previstas, né, o usuário só passe a pagar pela duplicação, né, por esses 30% a mais, quando de fato a obra for entregue. Então, isso ajuda tanto a fazer justiça com o usuário, como estimular que a própria concessionária entregue para poder receber esses 30% de diferença. Associam-se a isso os descontos que eu comentei, né, o DBT de 5% e o DUF do usuário frequente. Temos também na gestão aqui uma novidade, que é a certificação dos projetos, das obras e dos parâmetros de desempenho que serão medidos no contrato, e isso é feito através de um sistema de inspeção acreditada, né, que organismos que são acreditados pelo Inmetro, né, têm a chancela do Inmetro para fazer verificações em relação a esses produtos, né, que são entregues pela concessionária. Isso auxilia demasiadamente a ANTT nessa gestão e permite a agência se dedicar de fato à regulação, né, centrando seus esforços para a melhoria dos benefícios aos usuários. Resolução de controvérsias é muito comum que ocorra dentro de contratos desse porte, né, e que se vá para a justiça. E aqui a gente tem, então, seções dedicadas dentro do nosso contrato que evitam que se judicialize essas questões, porque normalmente tomam muito tempo, né, a gente passa anos discutindo questões na justiça, então a gente tem as instâncias aqui de arbitragem e também do Dispute Board, que é uma resolução de controvérsias mais técnicas, né, em relação a investimentos, a questões de cunho técnico. Então, tudo isso para uma melhor fluidez da gestão do contrato. E, por último, falar do caráter de sustentabilidade que está sendo empregado aqui dentro do projeto. Nós temos a aplicação dos padrões internacionais de desempenho do IFC, que são aderentes aos princípios do Equador, né, que é aquilo que se tem hoje internacionalmente, né, reconhecido como as melhores práticas que não agridem tanto ao meio ambiente como também não agridem socialmente as comunidades que são impactadas pelo projeto. Então, por exemplo, em termos de desapropriação, nós temos aqui um princípio que é recompor totalmente a vida daqueles usuários impactados, né, por uma desapropriação, uma desocupação em função dos investimentos da rodovia, entre outras várias medidas também de cunho ambiental, né, que estão previstas dentro desses padrões. E por fim, aqui nas inovações, a introdução do Carbono Zero, que é um programa que faz com que a concessionária tenha que neutralizar todas as emissões de carbono que faz nas suas operações. Então, uma concessão limpa, né, uma concessão verde, que ele faz isso por meio de plantio compensatório, ou poderá fazer futuramente a partir de compra de créditos de carbono, enfim, todas aquelas medidas que permitam que se neutralize as emissões.
E então a gente finaliza aqui com o cronograma, os próximos passos. Nós temos aqui o período de contribuições aberto até o dia 5 de fevereiro, às 18 horas, né, que podem ser feitos através de correspondência, né, através de protocolo aqui na agência e também por meio de um sistema eletrônico chamado Participante, que está à disposição, né, na audiência pública. Responderemos, né, nossa previsão para responder aqui as questões, né, as contribuições de abril deste ano. Na sequência, é elaborado, então, um novo estudo com o plano de outorga também, né, juntamente com o plano de outorga, que resume as condições dessa nova concessão, isso está previsto para maio, e, na sequência, isso é submetido ao Tribunal de Contas da União, para sua verificação e eventual chancela. A previsão é que isso seja feito até julho de 2021, e é comum que isso venha sempre também com algumas demandas de ajuste, né, dentro dos documentos, dentro dos estudos. Fazemos isso, então, para que seja possível publicar o edital de concessão previsto para agosto. E aí, com o prazo mínimo de 100 dias, a gente estima aqui que faça o leilão em dezembro, a assinatura do contrato após as providências, né, documentais até fevereiro, para, na sequência, se possível, né, ter a assunção pela nova concessionária ali em meados, então, de 2022. Então, basicamente, é isso que nós tínhamos aqui para apresentar. Nós agradecemos a atenção aqui, espero não ter transcorrido muito mais do que o tempo previsto, né? Bastante informação, bastante benefício que está sendo trazido, e a gente fica à disposição, então, para as respostas. Devemos fazer, conforme já conversado aqui anteriormente, blocos de resposta, né, em que a mesa se manifesta. Temos também o apoio de diversos técnicos, tanto da NTT, como do Ministério da Infraestrutura, como da EPL, do próprio IFC, né, que nos suporta aqui em todos os estudos, que podem auxiliar também a responder de forma bastante precisa aqui as questões formuladas. Eu agradeço, então, e retorno aqui ao presidente Leonardo. Obrigado. Agradeço, Marcelo Fonseca, pela apresentação. Vamos iniciar agora o pronunciamento dos inscritos para a manifestação oral. Temos um total de 107 inscritos, então, desde já conto com todos, para que a gente tenha um andamento tranquilo da audiência, né? E para aqueles que se inscreveram para se manifestar oralmente, solicito que permaneçam conectados na plataforma Microsoft Teams, utilizando o seu usuário e senha disponibilizados individualmente pela NTT, e permaneçam com a câmera e áudio desligados até que o seu nome seja chamado. Quando chamado, favor se identificar com o nome completo e, se for o caso, o nome de empresa ou entidade que representa. Gostaria de chamar Marcos Aurélio Ribeiro. Marcos Aurélio Ribeiro. Sim. Estamos ouvindo, senhor Marcos. Vou abrindo a imagem. Ok. Está me vendo agora? Sim, perfeitamente. Bom, boa noite a todos. Eu sou assessor jurídico da NTC, Associação Nacional das Empresas de Transportes Rodoviário de Cargas. O transportador rodoviário é o maior usuário das rodovias no país. E como esta concessão vai abranger uma parte da rodovia Dutra, é importante começar dizendo e lembrando ao pessoal de o pedágio do trecho relativo à imagem, né? A Dutra inteirinha, né, foi paga e sustentado o pedágio fundamentalmente pelo transportador, pelo veículo comercial. 90% das pessoas, dos veículos que passam pela Dutra, não pagam pedágio. 10% apenas pagaram pedágio durante 25 anos. Isso significa que quem sustentou toda a concessão da Dutra foram esses 10%. Dentro desses 10%, 60% do faturamento são dos veículos comerciais.
Então, se o pedágio lá de Magé expulsa as empresas, expulsa o caminhão, isso acontece com a Dutra, que é o pedágio mais perverso que nós temos no Brasil. E isso precisa ser corrigido. Exatamente por isso, a NTC, que é a associação que eu represento, defende uma solução definitiva para essa questão do pedágio. Todo mundo tem que pagar. Se todos pagarem, o pedágio será menor para todos. E existe hoje tecnologia que permite a cobrança do pedágio ponto a ponto. Quem andar 1 quilômetro, paga 1 quilômetro. A tecnologia existe, está aí pronta para ser implantada. Esta concessão melhora um pouco essa questão da distorção que existe no pedágio, embora não resolva. O Marcelo falou a respeito da utilização do free flow, não é? Esse free flow é uma possibilidade de ser aplicado e haver o pagamento apenas daquilo que se utiliza. Só que a proposta, pelo que eu entendi, fala no free flow apenas na região metropolitana do Rio de Janeiro. Não é? Eu queria, inclusive, deixar desde já um questionamento. Quando fala que vai fazer a aplicação do free flow, por que não fazer em todo o trecho da Dutra, que está sendo objeto desta concessão, nos 46 quilômetros da Dutra, utilizar o free flow? Outra sugestão, por que não estabelecer na concessão que no prazo de 5 anos o free flow será estendido para toda a concessão, para nós não passarmos 30 anos discutindo essa questão da praça de pedágio que asfixia uma cidade, não é? E que obriga que alguns paguem e muitos não paguem. Então, é uma solução que eu considero um paliativo, porque existe tecnologia hoje para cobrança ponto a ponto, basta ter vontade política de aplicar. Uma anteninha que custa R$1.000, pega o celular de quem está passando, pega a tag de quem está passando e cobra o pedágio. Isso é plenamente possível de ser aplicado. Eu queria dizer o seguinte, que esses alívios são bem-vindos, é uma melhora em relação à concessão que está terminando. O desconto por frequência é um alívio que vai beneficiar os moradores da cidade, como foi dito pelo Marcelo, respondendo o problema de Magé. Mas por que não beneficiar o caminhão, a empresa de transporte lá de Magé, que também é usuário frequente e não vai gozar desse benefício? Essa é uma distorção, isso é uma discriminação contra o caminhão que não está sendo beneficiado pelo uso frequente, e é o maior usuário da rodovia. Então, a concessão tem essa distorção e é discriminatória neste ponto. Eu queria também colocar que esse desconto progressivo tem que ser estendido para todo e qualquer veículo que for utilizar a rodovia. Ele não pode ser limitado a veículo leve e moto. Eu queria dizer também, levantar uma questão, né? E é uma preocupação minha com as regras do reequilíbrio do contrato. Nós estamos vendo aí as concessionárias chiando e gritando e reclamando da NTT um reequilíbrio do contrato por causa da pandemia, dizendo que houve uma queda no fluxo. Não é? Essa queda no fluxo não gerou prejuízo, porque as concessionárias estão na Bolsa distribuindo lucro. Então, não é por isso. Não é? Mais ainda, todas as vezes que nós discutimos com as concessionárias, com reunião na BCR, com reuniões na NTT, e questionamos a questão do fluxo, eles disseram, o fluxo é o risco da concessão.
Então, se estão querendo que não seja o risco da concessão, fica uma sugestão: estabelecer um limite de fluxo, de variação do fluxo, para mais ou para menos. Se variar 10% para menos, pode haver um reequilíbrio. Se variar 10% para mais, devolve o dinheiro. Isso está sendo discutido numa concessão da Artesp, aqui em São Paulo, exatamente com esse sentido. E aí eu vi que tem uma sugestão que foi colocada a respeito de recursos vinculados, menos 3% mais lance, e que isso poderia ser reaproveitado no caso de um reequilíbrio. Eu não entendi como é que isso vai funcionar. Eu pediria que isso fosse melhor esclarecido, para a gente entender se isso é melhor do que o que está sendo discutido na Artesp, que é um limite de variação do fluxo para disparar o reequilíbrio, ou se é uma sugestão que deva ser substituída por essa outra. E eu queria, por último, colocar o seguinte: eu vi que está sendo colocado aí a possibilidade de arbitragem, ao invés de ter uma discussão, porque aqui em São Paulo, na Artesp, tem uma discussão longa a respeito dessa história do reequilíbrio, que está na justiça há 10 anos. Pelo jeito, nós vamos ter, pela manifestação da BCR, nós vamos ter uma discussão na justiça da ANTT, pela CRT, a questão aí do reequilíbrio. Essa questão da arbitragem será uma cláusula obrigatória? Eu queria saber e entender como é que vai funcionar essa cláusula da arbitragem que foi mencionada. E, para encerrar, eu queria trazer mais uma sugestão. Aqui em São Paulo, na Artesp, existe uma auditoria externa do desenvolvimento do contrato. E eu queria sugerir que isso também fosse adotado expressamente, previsto no leilão, e que constasse também dos contratos de concessões da ANTT para o futuro. Essa auditoria externa vai ver o real faturamento da empresa concessionária, o lucro obtido, o volume, e acredito que isso referendará no futuro as medidas de reequilíbrio que estão sendo sugeridas, principalmente baseada no volume de tráfego. Essas são as sugestões que trago em nome do transportador rodoviário de carga do Brasil, o maior usuário das rodovias concedidas. A NTC defende a concessão porque é importante para o transportador ter uma rodovia boa para exercer a sua atividade. Mas o pedágio precisa ser justo. E o pedágio justo é aquele que tenha a menor tarifa e que, obviamente, sustente todos os investimentos necessários e que estão colocados no projeto. Muito obrigado pela oportunidade. Agradeço ao senhor Marcos Aurélio Ribeiro, diretor jurídico da NTC Logística. E quanto ao DUF, eu comentei, foi depois mencionado também, e aí já entrando na contribuição aqui que é do Marcos, da NTC, com vários pontos que tocam o regulatório. O DUF ele foi pensado e concebido para, como eu coloquei, para veículos leves, que são veículos que têm mais essa característica de fazer trechos pendulares, e também ele foi pensado por um aspecto social também, para que a gente mitigue esses problemas de pedágios que interceptam ali esses fluxos pendulares, como eu coloquei, em algumas situações não há como se evitar de dispor de pedágios nessa configuração, nessa situação, e aí para isso existe esse mitigador,
naturalmente que não é a solução ideal, por isso que a gente vai buscar trabalhar nisso, mas estender para pesados não é a ideia, não é a concepção desse instrumento, né? Pesados tem outra característica comercial, então não é entendido como instrumento adequado para essa finalidade. E aí, tocando alguns outros pontos aqui, né, da fala do Marcos, de fato, é bom que fique claro, a gente procura sempre deixar isso evidente nas nossas audiências públicas, que todos os que utilizam a rodovia sustentam os seus investimentos, né, e a gente procura evitar também, por uma questão de justiça tarifária, que a gente tenha grandes fluxos que não tenham sequer qualquer pedagiamento, né. Apesar das questões de dinâmica local, a gente tem que ponderar esses dois fatores aqui nas nossas escolhas, e existem meios hoje, tecnologia, como foi falado, para que a gente supere essas questões, contudo ainda que carecem de algum desenvolvimento no país, e a gente está falando majoritariamente, quando fala nessa questão, do desenvolvimento do free flow, que é o pedagiamento sem barreiras, né, o nome em inglês para isso, pedagiamento em que você faz de forma eletrônica, né, por cobrança com uma conta vinculada ao usuário, normalmente vinculada a operadoras que fazem a administração desse meio de pagamento, né, como Connect Car, Sem Parar, enfim, as diversas que existem no mercado por meio da utilização de tags, né. A gente, como bem colocado na fala do Marcos, como foi colocado na apresentação, a gente está fazendo aqui uma primeira experiência, né, na região metropolitana do Rio de Janeiro, num tráfego que hoje não recebe qualquer pedagiamento, né, e com uma opção para o usuário. Então, não é mandatório que ele utilize essa opção de via expressa, ele pode continuar utilizando a rodovia normalmente, sem cobrança de pedágio nesse trecho, e teremos uma experiência de free flow para aqueles que utilizem o trecho, as vias, né, as vias expressas desse trecho da região metropolitana, de 47 quilômetros, assim como no projeto também da Via Dutra, né, na região metropolitana de São Paulo, está sendo proposta a mesma solução, e isso, então, agrega, né, acrescenta as receitas da concessão, e como eu falei, 60% ainda volta para o usuário, mas não há uma dependência, né, desses recursos para que a concessão funcione. Então, diante dessa necessidade de desenvolvimento tanto das tecnologias como a sua aplicação dentro da realidade brasileira e do arcabouço jurídico regulatório, que talvez seja a principal dificuldade para que esse sistema, né, sem barreiras funcione, a gente ainda está inicialmente introduzido dessa forma. O futuro, acreditamos nisso, é bem claro para todos que atuam no setor, que o futuro do pedagiamento, ele é um pedagiamento sem barreiras, em free flow. Contudo, como eu falei, a gente tem que desenvolver alguns pilares, né? Um deles é esse arcabouço jurídico regulatório. Hoje o Código Brasileiro de Trânsito, ele não tem previsão para que você possa, né, fazer sanções, né, multas para essa situação de evasão de pedágio que não exista a barreira, né, ele está vinculado à questão física, né, à tipificação que existe dentro do código, então a gente tem uma limitação de poder coibir aqueles que tentem transgredir um sistema sem barreiras, e naturalmente quando alguns transgridem, os demais têm que pagar, né, por essa compensação. Então, não seria justo com os nossos usuários se a gente não dispusesse, então, de um sistema completo para isso. Já existem projetos que tramitam hoje no Congresso Nacional com essa finalidade de criar essas tipificações e também permitir que a agência possa atuar, né, na autuação desses infratores, né, que se recusem a fazer o pagamento da tarifa de pedágio. Então, fechando o sistema de enforcement, né, de aplicação de um sistema de free flow. Antes da penalidade, naturalmente, a gente vai trabalhar com incentivos, né, oferecendo vantagens para que o usuário queira naturalmente, voluntariamente, aderir a esse sistema, instalar a sua tag, né, seu adesivo que vai fazer essa comunicação, ou mesmo há tecnologias hoje por meio do uso de um aplicativo no celular que podem também ser utilizadas ali logo em breve, né, que estão em desenvolvimento, mas que façam voluntariamente essa adesão, né, mas a gente tem que ter o sistema todo montado, e isso carece, então, dessa evolução legislativa, né, que deve acontecer nos próximos anos, para que a gente, então, faça o teste na região metropolitana,
saiba como isso vai se processar, se a gente vai ter um grau ainda de inadimplência, né, em relação à cobrança de pedágio, e aí projetar como vai ser a transição para que a rodovia toda não tenha mais os pedágios, a barreira física, né, e possa ser toda a tarifa cobrada eletronicamente, né, por meio da tag, e aqueles que não dispuserem de tag por meio de reconhecimento de placa e cobrança remota, né, com prazo, por boleto, possivelmente, e outros meios de pagamento. Então, assim, colocar que isso é uma tendência, mas isso vai ser feito com o desenvolvimento, com segurança, a transição com segurança, e isso deve se estender não só para essas novas concessões, como também para concessões existentes, na medida que a gente tenha toda essa estrutura para a implementação concluída. Falar também aqui de algumas semelhanças que foram levantadas em relação aos contratos da Artesp, do Estado de São Paulo, para concessões rodoviárias, que inicialmente se falou aqui de uma possibilidade de banda de risco, né, de risco de demanda, que superada um percentual de elevação da demanda ou de redução da demanda, haveria uma compensação por isso. Comentar que a gente trabalha com uma solução desse tipo, muito parecida, né, até foi inspirada na nossa solução, a solução da Artesp, para a BR-153, um outro projeto que nós temos na nossa carteira aqui, que visa mitigar o risco em relação aos impactos de futuras novas ondas do coronavírus, né? A gente tem uma previsão de, num período de 5 anos, fazer essas compensações. Nesse projeto, por já ter parcialmente, pelo menos, uma demanda conhecida, a gente não vislumbrou a necessidade de introduzir esse tipo de mecanismo, né? E ele vai dizer que ele é simétrico, ele é para cima e para baixo, então ele tanto pode gerar uma compensação para a concessionária como uma compensação para o usuário, em redução de tarifa, por exemplo, né? Se a demanda for muito além daquela que foi projetada. Naquele projeto, no caso 153, né, e também se estende o projeto da BR-381 Minas, a gente utiliza isso tanto no primeiro ciclo para o coronavírus, como no segundo ciclo para obras, quando naqueles casos existem obras também de vulto num segundo período, no futuro do contrato, em torno do 20º ano, também existe uma cobertura de caso a demanda não acompanhe, né, o projetado, para que se garanta a execução dessas obras. É uma possibilidade, a gente está ouvindo aqui as contribuições e se a gente entender apropriado, já existe todo o ferramental desenvolvido para que isso seja feito. E aí já puxa o tema aqui dos recursos vinculados, né? Toda essa mitigação de risco, desse risco e outras questões, elas são suportadas por esses recursos vinculados, que, como eu comentei, são recursos que são gerados pela própria concessão, num primeiro momento no lance que é dado, então aqui nesse caso, né, a cada R$1 que se dá para ganhar a competição, né, a título de outorga para o governo, R$1 deve ser depositado também na conta vinculada à concessão e vai ser utilizado para essas finalidades, né? Então a gente tem no lance essa captação de recursos para dentro da concessão e também 3% de toda a tarifa que entra também vai para essa conta. Essa conta ela tem um uso que é definido a partir do próprio contrato, né, mas ela está destinada a alguns usos, como o mecanismo de proteção cambial, né, se for necessário, os 3% são dedicados inicialmente a isso, se não utilizado para essa função, ele vai então para que a gente chama de conta de ajuste da concessão, onde então pode ser utilizado para reequilíbrios, para inclusão de investimentos, e mesmo se não for utilizado para nenhuma dessas funções, ele volta para a modicidade tarifária, ou seja, ele reduz a tarifa em última instância para o usuário, né? Então isso vai sendo feito a cada 5 anos, né, no ambiente das revisões quinquenais, juntamente com as revisões quinquenais, né, que são feitas no contrato, que buscam atualizar o contrato às necessidades da dinâmica da rodovia, né? E aí podem ser utilizados esses recursos, ou extraordinariamente, se tiver uma necessidade de recomposição que impacte a saúde da concessão, né, também pode ser feito numa revisão extraordinária que é anual. Então, esse é o funcionamento dos recursos vinculados. Temos aqui também uma questão sobre arbitragem. Esse contrato
mais moderno, ele tem, então, uma cláusula já de compromisso arbitral, né, embutida dentro do contrato, que faz com que todas as demandas, né, que existam, os pleitos possam ser submetidos à arbitragem. A agência e a concessionária já, de antemão, com a assinatura do contrato, já se submetem a esse compromisso. Então, tudo deve ser resolvido já na instância arbitral. Né, se houver necessidade, claro, após a instância administrativa. Auditoria externa, foi comentado aqui, nós temos dentro dos nossos contratos previsão de auditoria externa sobre a contabilidade, né, naturalmente os balanços que são divulgados pela concessionária, que vão trazer ali todas as receitas, né, as principais informações contábeis, vão ser auditados por auditoria externa. E, além disso, temos também o que foi mencionado na apresentação, que eu não sei se pode ser que está relacionado à questão de atores externos, né, a possibilidade de organismos de inspeção acreditada, né, fazerem inspeções sobre a entrega de obras, sobre os projetos que são submetidos à agência e sobre parâmetros de desempenho que devem ser cumpridos, né, condição de pavimento, de sinalização, esses parâmetros que servem para dar a qualidade do serviço, né. Então, isso é previsto que seja feito por organismos externos também e garante uma isenção e reduz também o fardo de análise da agência sobre a conformidade, né? São organismos de avaliação da conformidade quanto a normas, a regras que são contratuais e regulamentares. Então, aqui, em relação aos pontos levantados, a gente imagino que tenha esgotado pelas minhas anotações aqui e deixo à disposição caso tenha mais algum comentário da mesa. Para mim, não, Marcelo, obrigado. Sem comentários. A EPL também já informou que não tem nenhum comentário. Então, conforme informado anteriormente, senhoras e senhores, em nome da NTT, agradeço a participação de todos e declaro suspensa esta sessão pública da audiência pública número 11 de 2020, por meio de videoconferência, informando que vamos retomar a audiência às 9 horas da terça-feira. Tá? Então, 9 horas da terça-feira, a gente retorna a audiência, chamando todos aqueles que foram chamados e não se manifestaram e todos os demais inscritos. Desejamos a todos uma ótima noite.